aulas, né? A disciplina bem curta, 2 aulas, 10 horas, né? Horas-aulas, né? Hoje, segunda-feira, e na quarta-feira, a próxima aula. Então, como vocês já estão acostumados, né? A média, a nota, depois de cada módulo aqui, cada aula, né? Quem não participou online vai poder assistir a gravação, e até a próxima aula tem que fazer a prova, né? São os testes lá na plataforma do CPA, onde a média é simples, como vão ser 10 questões, a média é exatamente a que quantas questões vocês acertarem, aquela média, vocês têm que acertar mais de 60%, ou seja, mais de 6 questões, que é a nota de vocês para ser aprovado, tá? Eu tenho coloquei 2 referências bibliográficas aqui, são materiais conhecidos aí, que pode ajudar bastante quem for trabalhar nessa área, né? Eu vou estar deixando com vocês um material complementar também de estudo, né? Vocês anotem as suas dúvidas, fiquem à vontade, me perguntem online ou via o meu e-mail, né? Tá aí no e-mail, vocês podem escrever por ele, ou da maneira como quiserem, depois da aula, quem preferir, ou durante a aula pelo chat ou com a câmera. Então, como eu disse, o material complementar está junto com vocês na área do aluno, juntamente com os vídeos, né, o link dos vídeos e a prova, temos lá um material complementar, que é uma apostila, que eu usei bastante ela, não é específica do CPA, mas está lá na área de vocês, tá? Então, no final dessa disciplina, vocês vão conhecer o que é o planejamento ambiental, as principais legislações, né, do setor agrícola, legislação ambiental do setor agrícola e algumas práticas de preservação ambiental, tá? Essa que é a ideia da disciplina, uma disciplina, como eu disse, curta, mas a gente vai focar nos principais pontos da questão ambiental e de planejamento ambiental. Vocês vão ver que nós vamos ver bastante leis, né? Algumas leis que regem, né? Como a gente vai falar de planejamento ambiental, quem vai fazer um planejamento tem que saber quais são as leis, as regras ambientais que regem o setor da agricultura, né? Então, nós vamos falar nessa primeira aula, vou citar bastante de algumas dessas leis, né? Que regem aí o setor ambiental agrícola. Vou ver se eu consigo passar. É um filme aqui para vocês veem que tem um patrocínio, é um filme. Esse filminho eu gosto dele de passar porque ele mostra bastante a agricultura e o ambiente, né? O que nós temos aí no nosso país, alguns números, que a gente vê que nós somos muito favoráveis na questão ambiental do nosso país, principalmente que nós produzimos e não devastamos o nosso meio ambiente, né? Nós temos agora toda uma questão, a gente vive ouvindo, né, ultimamente aí na TV, falando sobre bastante a questão ambiental, agora nós estamos com essa época aí de bastante incêndio, então é um momento delicado até para falar de meio ambiente, né? Lembrando que eu evito ao máximo expor o meu ponto de vista particular, apesar de eu ter o meu, eu procuro me manter neutro, né? Eu me baseio no que a gente vê, eu me baseio sempre em números, né? Até uma característica de quem estuda, faz pesquisa e faz ciência, é não acreditar somente no que fala, né? A gente tem que procurar a referência do que a gente está falando. A gente tem que trabalhar em cima de números, é o que eu procuro fazer. Então, os números mostram que nós temos uma questão ambiental muito favorável no Brasil, nós temos boas leis, nós temos bons resultados, nós crescemos a produção e a produtividade sem aumentar a área e sem degradação de meio ambiente. É lógico que tem exceções, como todas as áreas da agricultura, também temos agricultores que, vamos falar, burla a legislação e acaba comprometendo toda a questão ambiental, né? Mas, de maneira geral, quem cumpre a lei, nós estamos bem amparados pela legislação, nós temos bons resultados. Então, esse filme que eu vou pôr aqui, ele não esquece o patrocínio que está aí, porque eu não tenho nada a ver com o patrocínio, sim, nós vamos ver o que fala nele. Eu acredito que vai passar normal, porque está no slide do PowerPoint, caso não apareça, vocês dão um toque aí. E com o som, né? Vocês têm que ouvir o som também.
Tá tudo em ordem aí, Ricardo? Som e imagem? Tá sim, tá.
Ela deu uma... eu passei esse vídeo, né, até porque, infelizmente, hoje a gente tem a questão ambiental virou política, né? Tanto é que é assim que se diz, política ambiental. Mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos aumentando a nossa produção e nós não temos mais como degradar a área, não preservar, destruir matas, destruir florestas por conta da agricultura. Como eu disse, a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, mas números são números, né? Que nós vimos por último, aí, você vê, na Europa tem 0,3% das suas áreas preservadas, o Brasil tem 70% das suas áreas preservadas. Ou seja, isso aí vai continuar assim, isso aí não vai poder mudar. Vai ter um desmatamento ilegal, sim, vai ter, isso é muito, até por conta desses 70 milhões, 70% do território do Brasil é impossível de ser controlado, então vai ter, tudo bem, mas nós estamos muito bem amparados, nós temos isso que nós vamos ver nessa disciplina, amparados na lei, e multas, e toda a questão de controle e punição, né? A palavra que estava tentando encontrar, temos muitas punições em legislação. Então, a gente vê aqui, ó, território brasileiro, hoje, né, para quem não tinha ideia, o Brasil tem 851 milhões de hectares, é a área do Brasil, né? Quando a gente entra lá no site do IBGE, a gente vê que lá dizem em quilômetros quadrados, né? Então, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? O que equivale a 851 milhões de hectares, esse é o tamanho do Brasil, tá? Sendo que, desses 851 milhões, 354 milhões são florestas, 135 milhões de hectares são áreas de preservação permanente, 200 milhões de hectares são vegetações de cerrado e outras vegetações que não se enquadram como florestas, mas são áreas preservadas. A agricultura ocupa somente 60% desses 851 milhões de hectares, né? 60 milhões de hectares somente a agricultura. 38 milhões de hectares são as cidades e 198 milhões de hectares são de pastagens, né? Então, a pastagem, nós não vamos aumentar a área de pastagem, nós vamos aumentar a produção através de uma eficiência de pastoreio para colocar uma quantidade maior de gado por hectare e não aumentando mais áreas. Por quê? Porque a legislação não permite que nós aumentamos essa área da onde nós quisermos, né? Então, nós temos toda a questão ambiental, mas veja que 70% do Brasil é conservado, é preservado. A agricultura ocupa por volta de 8% a 9% do país, da área agricultável, tá? Então, diferentemente de outros países, nós somos o país que mais preserva, tá? Até por isso nós temos essa quantidade de lei que muitos países não têm. Então, o que eu estava dizendo, a gente vê aqui esse gráfico, veja que aqui a linha vermelha é a área plantada, ou seja, aqui no caso de grãos, um exemplo de grãos. Essa linha vermelha é a área plantada. Veja que ela tem um pequeno acréscimo aqui, próximo a 2020, tem um pequeno aumento na área plantada. A linha azul é a produção de grãos. A linha verde é a produtividade. Qual que é a diferença de produção e produtividade? Produtividade é peso por área. Produção é os milhões de toneladas produzidas como total. Então, veja que aqui que a produção e a produtividade aumentaram, veja aqui, de 50 para
250, a produção aumentou 5 vezes, né? E a área não. Veja que a área se manteve, bem dizer, né? Praticamente a área se manteve, enquanto que a produção aumentou 5 vezes na mesma área. E a produtividade também aumentou por volta de 5 vezes, né? Ou seja, como que a gente aumentou? É proporcional, né? Se a gente não aumentou a área e aumentou a produção, é sinal que a produtividade que aumentou, né? Então, nesse caso, a produção aumentou 5 vezes, porque a produtividade aumentou 5 vezes, né? O que mostrou ali o exemplo da cana, que 30 anos atrás produzia 50 toneladas de média, hoje produz 100 em algumas regiões, né? Então, o que é isso? Mais do que dobrou, deu 100% de aumento da produtividade, ou seja, aumentou a produção na mesma área, né? Então, tá lá, a produção de grãos cresceu 5 vezes na mesma área nos últimos 30 anos, tá? Eu vou citar aqui outra reportagem também, que é o que eu digo, a gente tem que ser bem realista. Nós, como agricultores, como técnicos da área, nós temos que ir atrás das verdades, né? De vez em quando a gente tem que ouvir também o lado nosso, do que somente o lado de que a agricultura não cuida do meio ambiente, né? Uma frase tão equivocada. Então, eu encontrei uma reportagem na revista Veja, hein? Que é uma revista neutra, né, de agricultura, nada aqui, ó. Em defesa da agricultura, defesa do agricultor, vamos comer o quê? Né? Poucos países conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza quanto o Brasil. Eu colei, sim, a reportagem aqui, mas é que tem muita informação para nós, que é importante a gente saber, e quando alguém vem fazer algum tipo de comentário, talvez que não conheça a realidade, pessoas que, né, ainda mais em rede social, que talvez quer fazer algum comentário maldoso sem saber o que está dizendo, mas veja aqui, quem está dizendo é a revista Veja, não sou eu. Ó, como que a agricultura poderia estar ameaçando as florestas se a área que ela utiliza é só 10% do país? Tanto para as áreas reservadas ou para os assentamentos. Os produtores conservam dentro das suas propriedades, sem nenhum subsídio do governo, áreas de vegetação nativa que equivale a 20% da área total do Brasil. Não faz nenhum sentido o quê, né? Dizer que o Brasil está ameaçando a floresta através da agricultura, né? Então, aqui, ó, não faz nenhum sentido. Não se trata aqui de dados da bancada ruralista. Foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa, com base no cadastro rural durante o governo Dilma Rousseff. São mapas que resultam de fotos de satélite e pregam uma precisão a cada 1.000 metros quadrados. Então, veja aqui, ó. Além das áreas de assentamento, parques florestais, controle do poder público, terra indígenas, áreas privadas, onde é proibido desmatar. Resumo, mais de 2/3 da área no Brasil são áreas de preservação. Então, divide o Brasil em 3, 2 pedaços são áreas de preservação, tá? Quem está dizendo isso é uma revista que não sou eu que estou dizendo, tá? Então, aqui, o fato é, poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza quanto o Brasil. Utilizando 10% do território, a agricultura brasileira é hoje o maior sucesso registrado na história econômica do país. A última safra de grãos chegou a 240 milhões de toneladas, 8 vezes mais do que os 30 milhões colhidos há 45 anos atrás. Veja que essa informação, que interessante, se a gente pega alguns países, se fechar a fronteira numa guerra, por exemplo, a China, se fechar a fronteira, a Índia, eles têm alimento para 1, 2, 3 meses. Veja o Brasil. Cada safra no Brasil dá para alimentar nosso país 5 vezes. Isso quer dizer que, ó, em um ano a gente produz para 5 anos. Em um ano a gente produz para 1 bilhão de pessoas. Ou seja, se a gente fechar a fronteira do nosso país, em uma safra, a gente produz, em um ano, a gente produz para 5 anos. Isso é o que é chamado segurança alimentar. Isso aqui não é dito, né, por aí, por alguns comentários, né? Nós temos essa segurança alimentar. Repito, tem países que, se fecharam as fronteiras, eles têm alimento para um ano. Aliás, nem para um ano, para alguns meses. E o Brasil, se fechar a fronteira, o que nós produzimos em um ano, daria para nos manter durante 5 anos, né? Lá não existe isso no Japão, na China, na Inglaterra,
para falar em outros países da África, onde há fome, né? E para terminar, olha aqui, ó, o Brasil, para terminar a reportagem da Veja, que eu acho muito pertinente, em 1970 o Brasil era um fazendão, só fazia café, e hoje é o maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango e café, né? É o segundo maior produtor de milho, e nas 5 primeiras posições em outros produtos, né? Então, a gente vê que mais de 60% dos cereais, graças às máquinas, é feito pelo sistema de plantio direto, que não usa fertilizante químico e reduz o consumo de óleo e diminui a emissão de carbono e tantas neuroses que do primeiro mundo, né? Então, tudo isso parece uma solução. Veja essa aqui, a revista Veja, hein? Os países ricos defendem seus agricultores, mas no Brasil, junto com os artistas, intelectuais e alguns ambientais, os agricultores são uns bandidos, né? Vejam a diferença que a revista Veja estava falando, né? Então, que outros países do primeiro mundo defendem ferozmente seus agricultores, no Brasil é tido por algumas classes artísticas, intelectuais e ambientais como bandido, por conta da questão ambiental, que eles dizem que o Brasil está acabando com a natureza, acabando com a Amazônia, mas nós vamos ver que isso não é verdade, tá? Então, essa aqui é o fim da reportagem, que é a modernidade. Até 1970, o Brasil era um fazendão, hoje é o maior exportador de soja do mundo, tá? Então, eu disse, não é fácil controlar, né, toda a questão do desmatamento, e também não é fácil controlar a alimentação de um país desse tamanho, né? Eu acho legal, veja esse quadro aqui. Olha quantos países nós temos dentro do Brasil, né? Olha que o estado de Minas equivale a uma Espanha, o estado de São Paulo equivale ao Reino Unido, veja aqui, ó, o Mato Grosso uma Venezuela, o Mato Grosso do Sul uma Alemanha. Olha quantos países nós temos equivalentes de área nesses quase 900 milhões de hectares que nós temos dentro de um Brasil, né? Então, quando diz que devastou uma área do tamanho de tal cidade, sim, olha o tamanho, quantos países nós temos dentro do nosso país. Então, nós temos, sim, que cuidar do meio ambiente e nós temos que alimentar, né? É um baita desafio, nós temos que alimentar esse mundo de gente que está aqui dentro do nosso país, tá? Então, vamos falar um pouquinho de gestão e conservação ambiental. Quando a gente fala gestão ambiental, a gente está querendo dizer daquela área que estuda, que administra os recursos naturais. Não é propriamente aquela área que está lá em campo, fazendo os trabalhos de prevenção e de combate. A gestão, quando a gente diz que uma pessoa é gestora ambiental, é aquela pessoa que está, bem dizer, fazendo toda a administração dos recursos, ou seja, toda empresa, por exemplo, as grandes, boas empresas têm um setor, tem um gestor ambiental, né? Nós temos até a faculdade de gestão ambiental. O que a gestão ambiental faz? Planejamento ambiental, tá? Grandes empresas têm um gestor ambiental, que é aquele cara que vai fazer todo o planejamento da empresa crescer sem ter nenhum prejuízo ao meio ambiente, tá? E quando a gente fala que a conservação ambiental é o ato em si de tomar as ações preventivas, ou seja, as ações corretivas diretamente a campo, né? Então, nós temos o pessoal que são os ditos conservacionistas, que são aqueles que estão diretamente atuando lá a campo, fazendo todo o trabalho de manutenção e de ações corretivas e preventivas dentro do meio ambiente, tá? Enquanto que o nível de gestão é um setor de administração. Na Constituição, está lá. Vejam que eu vou sempre ler eu tenho que ler, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Notem que aqui nós temos um dever e uma obrigação. Qual que é o nosso direito e uma obrigação? Qual que é o nosso direito? De ter um ambiente, de ter um meio ambiente ecológico, né? E qual que é a nossa obrigação? Defendê-lo e preservá-lo. Onde entra aqui, ó, na coletividade.
Então, quem tem que cuidar somente, por isso que eu digo que quando a gente vê muitas discussões, né, que o governo, mas as pessoas não dizem que na Constituição está aqui, ó, o direito que é dever de defender e preservar o meio ambiente, olha de quem é, do poder público e a coletividade. Quem é a coletividade? Eu e cada um de vocês que estão aí do outro lado. Então, não é obrigação somente do poder público conservar o meio ambiente, é obrigação de todos nós. E por isso que está na lei, por isso que está na Constituição. E tudo que está na lei tem punição para quem não cumpre, tá? Não só a punição para o poder público, mas a punição para qualquer um de nós, né? Na esfera civil, porque passa a ser crime quando existe uma lei que não é obedecida, tá? Então, o Código Florestal, o chamado novo Código Florestal, que já não é mais tão novo assim, deu algumas caras novas a esses artigos da Constituição, que foram as leis, né? A Constituição é a carta magna que rege todas as leis, né? E dentro da Constituição existem as leis. Então, essa lei de 2012, do novo Código Florestal, diz aqui, ó, que a floresta existente no Brasil e as demais vegetações reconhecidas de utilidade às terras que revestem são de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se o direito de propriedade, com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Resumindo, o que ela está dizendo aqui? Ó? São bens de interesse comum, exercendo-se os direitos de propriedade. Então, quando fala aqui, ó, são bens de interesse comum, está querendo dizer, eu sei, que a floresta não tem dono. A floresta que está lá dentro da sua reserva legal, você tem a obrigação de cuidá-la, mas ela não é sua, ela é de interesse de todos. Então, por isso que pode haver uma denúncia, eu posso ir lá denunciar qualquer ato ilegal dentro da sua área, da sua reserva legal, dentro da sua área de preservação, por conta dessa lei que diz que a vegetação, as florestas, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Então, a floresta que está na sua propriedade é minha e sua. Nós temos todos os deveres e as limitações que a legislação estabelece, tá? Então, é isso que o Código Florestal diz. Então, vamos falar área de preservação permanente, né? Eu comentei aqui de área de preservação permanente e reserva legal. Então, o que é? Ainda gera muita dúvida o que é. Nós, como gestores agrícolas, nós temos que ter isso... Desculpe, nós temos que ter isso bem claro na nossa mente, porque sempre nos perguntam, né? Sempre vão perguntar para vocês aí o que é um, o que é outro, como funciona uma APP, como funciona uma reserva legal. Então, a APP, o que é área de preservação permanente, as APPs? Na lei, na legislação, diz assim, ó, área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, para vocês sempre lembrarem, a área de preservação permanente, a grosso modo, são aquelas vegetações que se formam ao redor dos recursos hídricos. Que são os recursos hídricos? Rios, lagos, represas, lagoas, ribeirões. São APPs, são aquelas áreas que ficam próximas aos recursos hídricos. E as montanhas, aos morros, né? Por quê? Porque garante a estabilidade do solo, né? E com isso, mantendo os recursos hídricos com a mata ciliar, que nós vamos falar, a estabilidade geológica de morros e encostas, nós mantemos a biodiversidade, né? Facilitando o movimento, facilitando o fluxo da fauna e da flora, tá? Então, segundo a lei, a definição de APP na lei é essa aqui. Agora, vamos nas práticas, para nós entender, diz isso aqui, a legislação. APP de margens de rios, ribeirões e riachos. Quando o seu rio tem menos de 10 metros, eu tenho que deixar 30 metros de mata para cada lado. Se o meu rio tem de 10 a 50 metros de largura, eu tenho que deixar 50 metros de área de preservação permanente para cada lado da margem. Rio de 50 a 200 metros de largura, eu tenho que deixar
100 metros de área de preservação ao redor do rio. De 200 a 600 metros, eu tenho que deixar 200 metros de APP. E largura de rio maior de 600 metros, eu tenho que deixar 500 metros de APP da margem para cada lado, tá? Então, a legislação diz isso, né? Quando alguém perguntar para vocês quanto que eu tenho que deixar de APP, qual que é a minha área de APP, a resposta vai ser qual é a largura do seu rio, do seu ribeirão ou do seu riacho, né? Então, dependendo da largura do rio, vai ser a largura da minha área de preservação, tá? Então, a regrinha é essa. E as outras áreas? Aonde? As áreas onde tem os olhos d'água e o entorno de nascentes, né? Como que funciona? Tem que ter um raio de 15 metros para cada lado da nascente, né? Da nascente ou aquele olho d'água que a gente fala, né? Permanente, não é aquele, quando não é permanente, é intermitente, né? Aquele que vai e volta, aquele que na época seca some e na época chuvosa volta, não é esse. Estou falando isso aqui, ó, mina permanente, né? Eu tenho que manter preservado um raio mínimo de 15 metros a contar do centro do meu olho d'água, do centro da minha nascente, tá? E lagos, qual que é a determinação para lagos? Independente do tamanho do lago, aqui me entra aqui, ó, 30 metros para imóveis maior de 4 módulos fiscais. Então, aqui, ó, imóveis rurais, maior de 4 módulos fiscais. O que é um módulo fiscal? Cada município tem seu módulo fiscal, né? Nós vamos lá na frente, eu vou falar um pouquinho mais desses módulos fiscais, lá eu falo. Mas veja aqui, ó, 15 metros para módulos fiscais menores, 8 metros para módulos fiscais. Aqui, na verdade, essa parte de baixo é para 5 metros para a zona urbana, 8 metros para a zona urbana, 15 metros para a zona rural, para propriedades maiores de 2 a 4 módulos, entre 2 a 4 módulos, e zona rural, 30 metros para imóveis com maior que 4 módulos fiscais, tá? Então, isso que é a legislação. Então, aqui é um resumão, né? Rios de 10, 30 metros, entre 10 e 50. Então, aqui, ó, rios com largura de 600, 500 metros de área de preservação por cada lado, né? Nascentes e olhos d'água, 50 metros. Lagoas urbanas, isso aqui que eu estava falando. Lagoas urbanas, 30 metros. Lagoas em zona rural, 100 metros, né? Em áreas com até 20 hectares, tá? Reservatórios artificiais, ou seja, as represas, nós vamos falar isso na próxima aula. Você pode fazer uma represa, depende de outorga, depende de autorização, tá? Então, quando você fizer um reservatório artificial, ou seja, quando você construir na sua propriedade uma represa, então você vai ter que ter o licenciamento daquela junto com o órgão responsável, você vai ter que ter um licenciamento para fazer aquela represa. E no licenciamento vai ter o estudo de qualquer área de preservação que você tem que manter. Tá? Manguezal tem que ter preservado, restinga também é protegido, é preservado, tá? Agora, o porquê da mata ciliar? O que é a mata ciliar? Mata ciliar é aquela mata que fica ao redor do corpo d'água. Ela é chamada ciliar por conta de cílios mesmo, os cílios do olho. O que os cílios faz? Protege os olhos, né? Então, a mata ciliar faz o quê? Protege os rios contra o quê? Contra o assoreamento. Então, veja que entraram 2 palavrinhas novas aí, ó, mata ciliar. Eu acho que tem alguma perguntinha disso aí lá no questionário de vocês. Então, ó, 2 palavrinhas interessantes, novas, que a gente utiliza muito na área ambiental. Assoreamento e mata ciliar. O que é o assoreamento? O assoreamento é a deposição de detritos no leito do rio, ou seja, quando a área ao redor, o barranco, aqui, a lateral, está nu, né? O que é nu? Sem vegetação, quando ocorre uma chuva, esse sedimento, ele vai escorrendo, entrando no rio e depositando no leito do rio, né? Esse processo é chamado de assoreamento. Então, assoreamento, o que é? O arraste, o acúmulo de partículas de solo da margem, do barranco,
no leito do rio, ou seja, no fundo do rio. E o que isso afeta? Afeta que você muda o percurso do rio. O rio, para ter aquele mesmo fluxo de água, ele vai precisar subir, né? Ele vai precisar adentrar a margem, nisso ele vai adentrar outras áreas, e se o leito do rio sobe, a largura do rio pode ser que aumente, aumentando a largura do rio, você vai aumentar a sua mata ciliar, enfim, você altera todo o fluxo da fauna por conta do assoreamento no fundo do rio. Você tem prejuízo na fauna, você tem prejuízo no curso do rio, no fluxo, na vazão, no aumento do nível do rio por conta do assoreamento, tá? Então, aí que entra o quê? As matas ciliares. A mata ciliar faz exatamente isso. Quando na encosta, aqui na margem do rio, nós temos a vegetação, as próprias raízes seguram o solo. A copa das árvores não deixa a chuva bater diretamente no solo, causando erosão, né? Então, a copa das árvores impede a chuva e as raízes sustentam o solo. Então, não vai ter aquela deposição no fundo do rio, no leito do rio, então o rio consegue fluir normalmente com a velocidade e com a vazão original dele, tá? Então, é isso. Então, as matas ciliares são para evitar, né, o assoreamento. Então, o assoreamento ele é evitado pelas matas ciliares, tá? E aí a mata ciliar faz parte do quê? Da APP, né? Então, a mata ciliar é uma APP, é uma área de preservação permanente, tá? Aqui eu também fui atrás eu peguei uma imagem do Google aqui qualquer, né? Peguei um rio, esse aqui é o Rio Mogi, aqui em Porto Ferreira, e vocês pegarem a maioria, grande parte dos rios brasileiros, quando a gente vê o rio sempre tem a margem com mata ciliar, sempre tem a margem. Por que eu peguei aqui? Porque aqui é um município. Veja que o rio passa por dentro do município. Qual seria a tendência? Que as casas, tivessem aqui na beira do rio. A gente não vê isso, né? Aqui até que tem alguns ranchos aqui, mas veja aqui, o município barrou o crescimento aqui, respeitou, né? Então, olha aqui, a mata ciliar em volta de todo o rio. Eu peguei propositalmente, essa não é uma área 100%, mas aqui eu estou querendo dizer assim, está dentro da cidade. A tendência era a cidade encostar no rio, mas não, é preservada a mata ciliar. E, em contrapartida, eu pus de outro país. Aqui é um rio, lá na Holanda, o rio, se não me engano, é Rio Amstel, fica lá em Amsterdã. Veja a diferença, cadê a preservação? Cadê mata ciliar? Não existe, esse é um grande rio. Veja que aqui são navios, né? Essas manchinhas aqui, são navios atravessando. E veja que aqui as indústrias, as fábricas estão totalmente na margem do rio. Está na margem do rio, então está captando a água e está fazendo despejo, né? Olha que grandes barcos aqui, grandes embarcações encostadas ou seja, em Amsterdã, que é um país, que é uma cidade da Holanda, muito conhecida, muito falada, e está aqui. Veja a diferença de uma área, de um rio no Brasil, aqui pertinho de nós, em Porto Ferreira, que eu peguei de exemplo, mas você pode pegar no Google qualquer outro rio aí, vocês vão ver uma área de mata ciliar, uma área de APP. Então, a gente tem legislação, sim, que protege o leito dos nossos rios, tá? Diferentemente de outros países, né? E a APP também engloba morros e encostas, né? Então, vocês lembram que a APP é relacionada aos recursos hídricos e a morro e encostas, né? Antes do código, novo código, o que era? Era proibido de plantar de qualquer maneira, em qualquer morro e encosta. Como que é hoje? Em área com inclinação entre 25 e 45 graus, ou seja, morro assim, né? Que não é aquele morro íngreme, é aquele morro, né? Vamos falar assim, a 45, 25, aquele morro bem suave. É permitido o manejo florestal sustentável, com atividades agro-silvopastoris, sendo proibido novas áreas, ou seja, quem utiliza, utiliza, quem não utiliza, não pode utilizar mais. E aí entra a diferença onde? Em áreas, em morros, encostas, morros e encostas, peraí que alguém fez uma pergunta, eu já abro lá. Com alturas superiores a 1.800 metros, continuam como preservação permanente, mas o terço inferior
pode ser utilizado como pastagem. Você pega aqui, ó, morro com altura superior a 100 metros, você divide o morro em 3, o terço inferior é utilizado, nós podemos utilizar ainda para agricultura em áreas com altitude. Em áreas com acima de 1.800 metros, são áreas de preservação permanente, mas poderão ser utilizadas para atividades florestais, pastoreio e para culturas lenhosas, perenes ou ciclo longo. Então, ó, em áreas de 25 a 45 graus de inclinação, é permitida atividade agro-silvio-pastorismo. Agroagricultura, silvio é florestal, pastoril é pecuária. Né? Então, é permitido em áreas pequenas. Por quê? Essas áreas com declividade suave, teoricamente, não tem graves problemas, né, de erosão, de enxurradas. Né? Áreas com altitude superior a 1.800 metros ainda pode ser utilizada desse modo, o terço inferior. Como que eu sei? Eu tiro a cota base, né, da base, geralmente é definido por um lençol, um espelho de água, uma represa, alguma coisa, vai me dar a base. Eu divido esse morro em 3. Os 2 primeiros terços é a área de APP, tá? Os 2 terços superior à área de APP. E o terço inferior é permitido atividades de pastoreio extensivo e culturas lenhosas ou perenes de longo, tá? Deixa eu ver, alguém fez uma... O Daniel está perguntando, o Tietê em São Paulo não está... Ah, sim, não está, com certeza não, Daniel. E não é só o Tietê, né? Pega Piracicaba, o Rio Piracicaba também não se encontra, né? Lá, quem conhece lá sabe que os restaurantes estão em cima. Mas o Tietê, ele não está nas normas em São Paulo, né? Na capital. Mas na nascente e na foz do rio, né? O Tietê é um rio que nasce e morre no estado de São Paulo. Então, tanto na nascente como na foz, ele é preservado, ele tem APP normal, mas dentro, quando ele atravessa, principalmente o município de São Paulo, está totalmente fora dos padrões aí de legislação, com certeza. Então, é isso. Então, como é que fica a regrinha? É mais ou menos assim, ó. O que é APP? As áreas ao redor de restingas, né, ao redor de rios. APP é mata ciliar, APP é em nascente, APP são nessas encostas acima de 45 graus, APP são os topos, morros, aquela terço superior, e a parte plana ainda não é APP, tá? Então, aqui, ó, aquela parte superior dos 2 terços acima, né, as encostas do morro maior de 45 graus, nascentes e mata ciliar de rio, e as restingas que são áreas de preservação permanente, tá? E o que é reserva legal? Então, vamos lá, falando da área de preservação permanente, vamos falar da reserva legal. O que é a reserva legal? Pela lei, entende-se por reserva legal uma área localizada no interior de uma propriedade ou de uma posse rural, delimitada no termo do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como a abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Ou seja, reserva legal é aquela área dentro do imóvel rural que tem que ser preservada, tá? A área que tem que ser conservada, a área localizada no interior da propriedade, com a função de conservação e preservação, ou seja, aquela área dentro da propriedade que eu não posso mexer, né? Aquela porcentagem aonde eu não posso fazer o uso de nada, eu tenho que deixar lá intacto. Vamos lá, e quanto que é essa porcentagem que eu tenho que deixar na minha área? Depende de onde é a sua área, tá? Então, o percentual mínimo que deve ser mantido como na mata nativa é assim: na Amazônia, 80%, ou seja, se eu tenho 100 hectares, 80 hectares eu tenho que preservar e manter e planto só em 20. Se for área de cerrado, 35%, ou seja, se a minha fazenda tem 100 hectares, eu tenho que deixar 35 hectares intactos, preservados. Outros biomas, Mata Atlântica,
principalmente, né, que a área nossa aqui, boa parte, é Mata Atlântica, né? Então, aqui, ó, 20%, ou seja, aqui em São Carlos, por exemplo, eu tenho que deixar, e na região de vocês também, com exceção se alguém tiver um pouquinho uma área de cerrado, que nós temos aqui algumas áreas de cerrado, né? Então, vocês têm que ver qual que é a porcentagem da propriedade de vocês que está em área de Mata Atlântica ou em área de cerrado, que são os dois biomas que nós temos no estado de São Paulo. Nós não temos bioma amazônico aqui no estado de São Paulo, então nós temos aqui Mata Atlântica e Cerrado. Se tiver uma parte da sua propriedade dita, classificada como Cerrado, você tem que preservar 35%. Mas a grande maioria, para nós aqui, para a nossa região, Mata Atlântica, onde eu tenho que preservar 20%, ou seja, se eu tiver uma propriedade de 100 hectares, 20 hectares eu tenho que deixar intacto. Propriedades pequenas, até 4 módulos fiscais, é isenta de recompor a área desmatada, mas, aqui, ó, sem obrigatoriedade de cumprir o percentual mínimo de preservação, tá? Então, áreas pequenas, até 4 módulos fiscais. O que são áreas? 4 módulos fiscal. O que é um módulo fiscal? Cada região tem o seu. Se eu não estou enganado, o módulo fiscal, por exemplo, aqui em São Carlos, são 12 hectares. Em regiões, se eu não me engano, em Rio Preto, o módulo fiscal é 25 hectares, aqui para o lado de Itápolis, se eu não me engano, são 18 ou 20 hectares o módulo fiscal, aqui em São Carlos, que eu falei, são 12 hectares o módulo fiscal. Por que varia esse módulo fiscal? Varia muito de acordo com as características, com o tamanho também da cidade, né? Cidades pequenas, o módulo fiscal é menor, né? Porque ele tem menos áreas. Cidades grandes, com extensas áreas, não urbanas, né? Que a gente pega Rio Preto. Rio Preto é muito grande e em comparação com a cidade, né? Ela tem uma extensa área. Então, o módulo rural lá é maior, né? Então, tem módulo rural em regiões de Goiás que chegam a 400 hectares, né? Ou seja, são cidades imensas, com um território muito grande, onde a parte urbana representa uma porcentagem muito pequena do município. Então, nesses locais, o módulo fiscal é maior. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, em São Carlos, se for... Eu estou em dúvida exatamente, mas vamos por 10. Por volta de 10 hectares o módulo fiscal em São Carlos. Então, uma propriedade de 40 hectares não tem obrigatoriedade de manter os 20%, né? Mas áreas maiores, 41, né? Se for 10%, 40, for 10 hectares, 41. Se tiver 41 hectares, você já é obrigado a manter a reserva legal, tá? E quem tem uma reserva legal não consegue ter uma reserva legal dentro da sua propriedade. Pode ter a chamada compensação de reserva legal, né? O Código Florestal, ele autoriza que se você não tenha na sua área, você pode averbar na escritura do seu imóvel uma área de mesmo bioma em outra região. Ou seja, isso aqui na minha propriedade eu não tenho... ou o contrário, está sobrando, né? A lei me obriga a deixar 20%, mas eu tenho 30%. Eu posso, esses outros 10% que está me sobrando, eu posso arrendar, alugar para outra pessoa que não tem na propriedade dela. Aí ela averba na escritura do imóvel rural dela uma reserva legal em outra área, desde que seja o mesmo bioma, né? Que nem se a minha propriedade aqui em São Carlos não tem, aqui de Mata Atlântica, não tem a minha reserva legal. Aí eu quero averbar a minha reserva legal numa área de cerrado lá no Distrito Federal. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que fazer a compensação, eu tenho que compensar a área que eu não tenho de reserva no mesmo bioma. Ou seja, eu não posso averbar na escritura minha aqui do bioma de Mata Atlântica uma reserva legal no Cerrado. Eu não posso, né? Ou na Mata Atlântica, eu não posso, né? Então, eu tenho que pegar uma área próxima a mim, não próxima em distância, mas de mesmo bioma, né? E fazer uma compensação dessa reserva legal. Aí, sempre também, né? Vocês vão se deparar com essa pergunta que as pessoas... produtores sempre faz. Eu posso incluir a minha PP na reserva legal?
Ou seja, se na minha propriedade passa um rio, eu já tenho que manter a área de preservação permanente, ou seja, a mata ciliar desse rio, eu já tenho que manter. Eu posso incluir essa PP na reserva legal? Não podia. Agora, com o novo Código Florestal, pode, né? Seria mais ou menos assim. Eu tenho que manter nessa área, vamos falar que é um bioma Mata Atlântica, eu tenho que deixar meus 20% de área de reserva legal, mas eu tenho só 10% de reserva legal e 10% de APP. Fechou, eu posso, esses 10%, mais esses 10%, me dá os 20% que a legislação me obriga, tá? Então, hoje eu posso incluir as APPs na área de reserva legal, tá? Se eu tiver 20% da minha área só de APP, eu não preciso ter reserva legal. É isso mesmo. Então, se eu tenho já os 20% de APP, eu não preciso ter, dentro da minha propriedade, dentro do meu imóvel, eu já tenho 20% preservado em APP, eu não preciso ter a reserva legal, tá? E agora me digam aqui, se eu tenho aqui, ó, 10%, 20% de APP, aí eu tenho mais 20% de reserva legal na minha área. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso destruir essa reserva legal? Falar assim, eu já tenho de 20% de APP, eu já tenho 20% de mata ciliar na beira do rio. Fala assim, eu ainda tenho mais 20% de reserva legal. Então, quem falou que não aí? O Daniel disse que não. Isso aí, Daniel, não pode. Então, o que eu faço aqui, o Daniel, já te abusando aí, que você pergunta, você falou que não, então o que eu posso fazer? Porque aqui eu fiquei com 40%, né? Eu fiquei aqui, ó, com 20% de APP e tem mais 20% de reserva legal. O que eu posso fazer com essas 20% de reserva legal? Quem arrisca? Ninguém? Eu vou ajudar, então. Eu posso averbar, eu posso alugar, arrendar o meu excedente para quem não tem. É aquela tal da averbação que eu falei nos slides anteriores, né? Que se eu não tenho na minha propriedade, eu posso averbar em outra propriedade. Então, eu pego casos como esse aqui, ó, que a pessoa já tem 20% de APP. Então, eu posso averbar essa reserva legal de outra propriedade, desde que seja o mesmo bioma que o meu, eu posso averbar na escritura do meu imóvel, tá? Eu não posso, de maneira alguma, falar que, eu já tenho 20%, eu vou destruir essa reserva legal. Não, não, não. Isso é passível de graves punições, tá? Em agricultura familiar, como é que fica a reserva legal, né? Em imóveis de agricultura familiar, como que se enquadra? Se enquadra, geralmente, até 4 módulos fiscais, né? Aqui, ó, aqui áreas de 20 hectares. Então, antes tinha que manter no imóvel de agricultura familiar, seja em áreas pequenas, né, de agricultura familiar. Então, hoje permite, na reserva legal, incluir árvores frutíferas e ornamentais, né? Ou seja, você trocar a mata nativa por uma plantação, desde que seja de árvores frutíferas ou ornamentais, tá? Então, sem precisar de licenças ambientais, tá? Desde que tenha um limite e que seja para uso próprio e, obviamente, que seja agricultura familiar, tá? Então, aquelas pequenas propriedades, até 20 hectares, que são de agriculturas, comprovadamente de agricultura familiar, eu posso fazer o plantio nessas áreas de reserva legal, tá? Então, além das reservas legais e APPs, no Brasil, como que nós vamos chegar naqueles 70% de preservação, né, que nós temos? Que além das APPs e das reservas legais, nós temos, isso aqui é outra que nós não podemos nem chegar perto, nem pensar em chegar perto, reserva legal também, a gente não pode, né, utilizar nenhum tipo nós vamos falar isso aí um pouquinho no fim da última aula, falar um pouco de recomposição de áreas. Nós não podemos fazer uso de maquinários, entrar com defensivos agrícolas nessas áreas de reserva legal. A reserva legal para se manter intacta. Nós temos a obrigação de preservar, mas não preservar com maquinários, com nenhum tipo de
e sem adentrar nessa área, tá? Então, além disso, nós temos as estações ecológicas, reservas biológicas, Parque Nacional, Monumento Nacional, Refúgio de Vida Silvestre e os tão chamadas reservas indígenas, né? Que são áreas... Alguém sabe uma área... Qual que é a área qual que é a maior no Brasil? Reserva Indígena do Xingu. Alguém sabe o tamanho da reserva indígena do Xingu? Para me ajudar, se eu não falar errado, se eu não estiver enganado, são 1,5 milhão de hectares. Né? Você vê, uma reserva indígena no Brasil tem 1,5 milhão de hectares, que é a reserva do Xingu. Né? Se alguém tiver com a internet fácil aí, puder confirmar essa informação para mim, mas se eu não me engano é isso. Então você vê que nós temos sim muita área preservada. Pegou uma... Vinícius, pode perguntar, Vinícius, fique à vontade. É bom perguntar se é a câmera que veio ou o microfone, fique à vontade. Ô, professor, a gente trabalha com conservação de estrada aqui, e eu queria saber, nas áreas de APP, entre a área de APP e as canas, o canavial, eles pedem para deixar um acero de 7 metros. Isso aí tem uma medida certa ou depende da área? Você sabe O me acero informar? de 7 metros, você diz da cerca para o carreador, você fala? O Isso, acero de mesmo, o cana. acero. Isso, o acero, da área de APP até a cana. Você sabe a metragem correta, se é por hectare plantado, se é pelo tamanho do acero? Vinícius, isso aí, rapaz, é uma boa pergunta. Na legislação não vai falar, isso aí é alguma norma que é criada, mas eu não sei a metragem exata, esses 7 metros, será que não é alguma norma específica da usina aí que você está trabalhando, porque é sempre 7 metros? Sempre eles pedem para a gente fazer com 7. Agora eu não sei se é com a margem de erro para cima, vamos falar assim, se é menos que 7 ou permitido, por causa de multa. Eles falam que é uma metragem correta para deixar se precisar acontecer algum incêndio, não passar da área para a área de APP, alguma coisa desse tipo aí. Eu até preciso me informar que a CETESB faz alguma regulamentação, que nem se tem algum incêndio, né, na área, tem que estar feito o acero, não só na palha, né, não pode estar um talhão encostado no outro, tem que ter o acero na beira de estradas, né, das rodovias, tem que ter o acero também, é o que você está falando, a cada 7 metros. Agora, o que está me falhando agora, se essa medida de 7 metros é um regulamento, se eu não me engano, da CETESB, né? Porque é quem autua. Então, ela autua, a CETESB faz a autuação e eu acredito que seja alguma normativa da CETESB. Na próxima aula eu te falo exatamente sobre isso aí, sobre a legislação de acero na cana, tá? Beleza. Porque, sim, eu sei que isso aí sim que tem que ter, né? Tem que ter de rodovia, das reservas legais para o fogo não tomar um rumo e ir embora pegando fogo tudo que vê pela frente, né? Então tem essas regras assim, de acero. Se eu não me engano, é a CETESB que determina porque ela que autua, né? Eu lembro que, né, por exemplo, o carreador tem que estar limpo, né? Se o carreador não estiver limpo, pular fogo de um talhão para o outro, a multa aumenta. Se não tiver feito o acero, separando a cana de um talhão para o outro, a multa aumenta. Deixa eu ver. O Paulinho. Eu acho que no talhão, eu acho que não tem mais essa questão aí, porque eles estão estreitando bem. É mais na área de APP mesmo, assim, e que estão pegando no pé, eu acho, hoje em dia. Entendi aqui. O Paulinho Matos está falando isso aí, ó, nos canaviais. O Paulinho não é o Paulinho, né? O Paulinho que é o. Está falando aqui que não tem nos canaviais, não tem mais, não usa mais as enleiradeiras. É isso aí. Então, no canavial, Paulinho, você está falando que não tem mais a necessidade de fazer os aceros dentro do canavial, é isso? Na palhada? É isso, acho que na palhada não precisa mesmo.
Minha palhada no prefiro, então só na app, né? Eu preciso me inteirar, que é uma regrinha nova, esse tempo eu já estava fora da usina, mas eu vou me inteirar exatamente e a gente comenta disso aí na próxima aula. Foi bom vocês terem lembrado. Deixa eu ver aqui, que é um assunto pertinente da aula, sim. O Ricardo está escrevendo aqui, olha lá, Maria Clara escreveu que o Xingu, né, que eu perguntei reserva indígena de Xingu, ela tem 27 mil quilômetros quadrados, que vai dar 2.700.000 hectares. Olha o tamanho de uma reserva indígena, hein? 2.700.000 hectares. Obrigado, Maria Clara. E aí o Ricardo escreveu aqui que a reserva de Xingu é a maior e mais importante reserva, isso aí. Fica na região norte do Mato Grosso, exatamente, isso aí. Obrigado aí pelas informações de vocês, a Maria Clara e o Ricardo. Vinícius, o Paulinho falou, não faz mais, que as palhas são boas para cana. Sim, sem dúvida. Só não esquece da cigarrinha. A palha é boa, sim, para cana, para manter a umidade, retorna o nutriente para o solo. Dá um pouco de cigarrinha a mais aí. É isso mesmo, a palhada é boa. Isso aí, Vinícius, tá bom. Vamos voltar aqui. Então, agora vocês já sabem me responder isso aqui, né? APP e reserva legal é a mesma coisa? Sim ou não? Não. Não. Isso aí. APP é uma coisa, reserva legal é outra coisa, né? Então, olha lá, sempre para vocês se lembrarem agora, que a APP, a área de preservação permanente, é aquela que está relacionada à conservação e assoreamento de cursos d'água, né? Cobertura de solo de quê? De montanhas e morros e cursos d'água. Então, vocês sempre lembram disso. A APP é aquela que está na beira do rio, é a mata ciliar. E a reserva legal é aquela área que a gente tem que manter intacta dentro da propriedade, tá? Cadastro rural, o CAR, é uma nova exigência, assim que chegou o novo Código Florestal, chegou também o CAR. O que é o CAR? O Cadastro de Regularização Ambiental. O que seja, tem que, todo imóvel, para que possa existir normalmente a sua documentação, é obrigatório ter esse cadastro, ter o CAR, né? Tem alguma propriedade que não tiver o CAR, ela está em desacordo com a legislação, com o Código Florestal. Essa propriedade, ela não pode emitir nota fiscal, ela não pode fazer empréstimo em banco, ela não pode depender de governo para nada, enfim, é obrigatório, né? Por que eu estou falando, como nós estamos falando de planejamento ambiental, faz parte do planejamento ambiental que a propriedade tenha esse cadastro de regularização. Então, o que é? É feita a medição da área com um georreferenciamento, né? Porque aí vai passar a constar na escritura do imóvel exatamente as coordenadas geográficas de limite dessa propriedade. Ou seja, vai estar escrito lá, ao lado direito da propriedade, tanta latitude, a tal longitude, faz divisa com tal outra propriedade que está a tal latitude, tal longitude. Então, é feito um georreferenciamento com uma empresa, né, contratada. O governo não vai fazer isso, você tem que contratar, geralmente, algum topógrafo que vai fazer esse georreferenciamento, você vai levar em cartório e fazer a averbação e junto com a medição da propriedade, você tem que fazer a medição da reserva legal, né? Então, junto com as coordenadas da propriedade, vai ter as coordenadas da reserva legal, você leva o cartório de registro e faz a averbação da sua reserva legal, tá? Quem não tiver feito, o prazo já expirou, quem não tiver feito está em desacordo e perde toda a legalidade da sua propriedade, tanto para manejo como para comércio, para venda e tudo mais, tá? Então, tem os sistemas de cadastro, no SICAR, onde você faz, é o sistema que você faz o cadastramento, e o cadastro ambiental é o registro propriamente dito, tá? Então, o produtor é obrigado a fazer para que ele esteja de acordo com a legislação. Então, com isso, ele consegue ter todo o acesso aos créditos e demais programas do governo. E para o governo, para que isso é bom? Isso foi a forma que o governo encontrou que eu digo, né, a legislação brasileira, a parte ambiental não está abandonada, não.
Pelo contrário, nesse período dos últimos 2 anos, toda a propriedade rural teve que passar por um cadastramento, e esse cadastramento constar a área de reserva legal. Então, essa foi a maneira que o governo encontrou de fazer valer a lei, né? Fazer valer a lei de reserva legal e de APP, porque tem que estar constando no cadastro, né? Na escritura desse imóvel tem que estar averbada toda a regularização. E quem não tiver feito essa regularização, tem um prazo, né, para desvio, aqui, ó, o plano de recuperação ambiental, tá? Então, lá, proprietários que tenham a reserva legal que ultrapasse o mínimo exigido, pode vender as cotas, olha lá, emissão de cotas, que é a questão da averbação. Então, quem tem uma reserva legal maior, através do CAR, ele pode fazer essa averbação para outra propriedade. Se ele não tiver o CAR, ele não pode fazer isso. Quem não tem a área de reserva legal, deverá regularizar, deverá apresentar um plano de recuperação ambiental. Punição. As punições são as mais variadas, né? Então, primeiramente, quem foi fazer, por isso que é uma outra vantagem realizar o CAR, quem não tem, porque quem não tem a reserva legal na propriedade, e quando foi fazer o cadastro rural, ele foi, extinguiu a punição, né, para regularizar o imóvel. Ou seja, se você de pronta, né, voluntariamente aparece para registrar, fazer o seu cadastro e dizer que você não tem a sua reserva legal, é só você apresentar um plano de recuperação e que você não vai sofrer a punição. Ao passo que, se você não fizer o seu cadastro e não tiver reserva legal, você vai ser passível de punição, tá? Então, aqui é o que diz, ó, proprietários que foram fazer o CAR e não têm a reserva legal, ele está isento de multas e demais sanções, né? Quem for se inscrever no CAR. Agora, quem não for se inscrever no CAR, aí tem toda as penas, né, regulamentado pela lei de crime ambiental, que vai aí, conforme aqui, ó, a lei, as penas previstas é conforme a gravidade da inflação. Quanto mais reprovável a sua conduta, mais é severa a sua punição, né? Então, aqui, ó, pode ser condenado a pena de regime penitenciário, pode ir preso, né? Pena de regime de restrição de direito aplicado ao sujeito, como penalidades também, né? Além de prisão, serviços comunitários, interdição da propriedade, suspensão de suas atividades, prestação ou multa, né? Recolhimento domiciliar ou multa, né? Ou seja, está isento de punição aquele que não tem a reserva, mas vai regularizar e apresentar um plano de recuperação. Agora, quem comete crime ambiental, nós vamos falar lá para frente, tem outras leis que punem isso. E na pessoa jurídica também, né? Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, a gente não pode prender, né? Aqui, ó, não pode ter a sua liberdade restringida, lógico, é uma empresa. Mas nesse caso, multas, restrição de direito, vamos lá, suspensão de atividades, interdição de estabelecimento, da obra, proibição de contratar o poder público, enfim, nós temos leis de punição, nós temos obrigações, deveres e punições para serem obedecidos. Tá? Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais da parte prática aí, de recuperação ambiental. E então é isso, tá? Eu vou estar encerrando a gravação e a gente fica ao vivo aqui sem a gravação. Deixa eu só interromper. Pronto.